Vamos dar início à nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre Yin e Yang, né? O masculino e o feminino. E por conta da importância de vocês conhecer cada parte, né? Que compõe esse vasto mundo do Yin e do Yang. Porque assim fica muito mais fácil de vocês conseguirem compreender, a identificar quando a criança interior está com alguma queixa, como a gente identificou na aula de ontem, e assim vocês poderem conseguir identificar também no corpo físico, né, algumas manifestações, e se isso está relacionado ao feminino ou à sua energia masculina, lembrando que temos as duas energias. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela para ficar esse logo aqui na nossa aula, para ficar mais fácil a compreensão. E aqui eu vou trazer a analogia da pilha, né? Não sei se vocês conhecem a analogia da pilha. A pilha, ela tem as duas polaridades. Tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Deixa eu parar de compartilhar para ficar mais grande aqui a apresentação na tela. Polaridade positiva e polaridade negativa. E aí, com essa analogia da pilha, como que a gente consegue saber? Para essa pilha funcionar, ela tem que estar funcionando as duas partes. Isso acontece com o ser humano em si também, né? E aí, a gente temos que estar em equilíbrio com a nossa polaridade positiva e a nossa polaridade negativa. Se você se identificar em excesso em nenhuma das polaridades, você tem que começar a trabalhar mudanças de comportamento, começar a fazer novas mudanças, novas coisas para a sua vida, para que você tente equilibrar essas duas polaridades, tá? E aí aqui, para mim não estender muito, eu vou falar o que é uma polaridade e o que não é a outra polaridade, tá? Dentro da polaridade feminina, o nosso cérebro e o nosso corpo, eles são eles têm uma ligação diferente. Então, por exemplo, no cérebro, o Yang, ele é do lado esquerdo. O Yin já é no lado direito. Então, aqui, eles são invertidos do que no corpo. Então, o feminino no corpo, ele representa o lado esquerdo. E o masculino no corpo, ele representa o lado direito. Então, sempre que você tiver com alguma desfunção no seu corpo, e quando eu falo desfunção, se trata de dores, doença, alguma coisa, observe esse corpo. Lembra que na aula de ontem, no exercício, a gente deixou que o nosso corpo fala? E você conseguir identificar isso, vai trazer exatamente uma resposta sobre onde é que está esse yang ferido ou esse yin ferido. Então, por exemplo, se você está aí com uma dor no ombro, do lado esquerdo, né? Já pode saber que é referente ao seu feminino. O que do seu feminino está desapontando que está aí carregando esse peso na questão do ombro? E aí tem cada uma parte das representações, tá? Então, por exemplo, a gente já sabe, né, que no corpo o lado esquerdo representa o feminino e do lado direito o masculino. Referente ao sexo seria a mulher e referente ao sexo seria o homem, né? E a polaridade. O feminino, ele representa a polaridade negativa, tá? E o masculino representa a polaridade positiva. Em questão de temperatura, então tudo vai ter duas polaridades. Aí, se vocês quiserem anotar para que vocês possam ter uma planilha de consulta, isso também é válido. E aí, para a gente encontrar a questão das polaridades, basta a gente olhar para a natureza. Então, a gente sabe, né, que existe frio e quente, existe água e fogo, a terra e o céu, a lua e o sol, o escuro e a luz, a noite e o dia. E aqui eu já estou falando cada um dentro da sua polaridade. Então, eu sempre vou falar primeiro a polaridade feminina e depois a masculina, tá? Então, se vocês quiserem anotar, vocês fazem aí uma planilha, ou se vocês estão anotando pelo caderno, vocês coloquem, né? Faz uma linha no meio e coloca lá, lado de
Lado esquerdo do corpo, feminino. Lado direito do corpo, masculino. Aí abaixo, mulher, homem. Negativo, positivo. Frio, quente. Água, fogo. Terra, céu. Lua, sol. Escuro, luz. Noite, dia. Inverno, verão. Para baixo, e aqui eu tô falando de olhar mesmo, né? Para baixo, feminino. Para cima, masculino. Circular representa o feminino. O linear representa o masculino. Contração representa o feminino e expansão representa o masculino. E olha que engraçado que nessa palavra a gente tem um órgão, se bem que todo o nosso corpo ele faz contração e expansão, tá? Quando você vai trabalhar a questão dos músculos, por exemplo, na academia, na atividade física, os músculos, para que eles possam se fortalecer e as células se quebrarem para que seja reconstruído novos músculos, você precisa contrair e expandir esse músculo a todo momento. Então, por esse motivo que você faz ali 10 flexão ou 10 extensão de algum membro do seu corpo, justamente para ter essa contração e essa expansão. Só que de forma automática, os nossos órgãos, ele também faz isso. Então, eu quero que vocês pensem aí no coração. A todo momento, ele se encontra contraindo e expandindo, contraindo e expandindo. Quem já viu algum vídeo de algum coração bombeando sangue, sabe exatamente isso que acontece. Porque esse é o fluxo da vida, né? A todo momento a gente está em equilíbrio com o feminino e o masculino. Então, aí, continuando, tá? Na planilha do feminino, existe o dentro e o masculino seria o fora. No feminino, receber e no masculino, dar. No feminino, descendente e no masculino, ascendente. No feminino, extrovertido e no masculino, introvertido. Então, aqui eu já estou trazendo algumas coisas que você já consegue ir pontuando. Depois que a gente montar a planilha, eu quero que você marque aquilo que você mais se identifica. Então, por exemplo, você se identifica mais com o dia ou com a noite? Você se identifica mais com o receber ou o dar? Você se identifica mais com o sol ou a lua? O que te atrai mais? E aí você vai marcando. E no final da gente montar essa planilha, eu quero que você me fala, né? O que você marcou mais? Quando você identificar o que você marcou mais, você já sabe o que precisa fazer, quais são as características que você precisa trabalhar para desenvolver o equilíbrio. Então, por exemplo, suponhamos que que a gente já tenha feito a planilha e você identificou que você está mais no masculino, que você está mais no yang. Automaticamente busca verificar informações de comportamento que te traga mais para esse feminino, né? Que trabalhe em você mais esse feminino, para que você possa aprender as duas polaridades. A gente só consegue trabalhar o equilíbrio quando a gente sai de uma polaridade, vai para outra e depois a gente consegue acessar as duas e saber o caminho do meio. Tá? Então, aqui eu vou continuar, tá? A gente parou aqui no receber e dar, descendente e ascendente, extrovertido, introvertido sendo masculino, criativo, feminino, prático, masculino, pluralidade, feminino, singular, masculino, passividade, feminino, atividade, masculino. Nessa questão da passividade e atividade, tenta observar como é que é o seu comportamento. Você é uma pessoa que é mais passiva, você é uma pessoa que é mais ativa. Se você se identifica com uma pessoa mais ativa, saiba que você já tem aí, com certeza, mais característica do Yang do que do Yin. E aí, como que você vai buscar recursos e formas de trabalhar para se tornar uma pessoa mais passiva?
Ou essa sua forma de ser mais ativa, não de que ela é só no trabalho, é só em casa. Existe uma outra pessoa em paralelo a você que você pode delegar alguma coisa e ser mais passiva? Então é só buscar formas, né, de encontrar aí um outro caminho, uma nova alternativa. Porque para a gente encontrar o equilíbrio, é só mudar o comportamento. E para mudar o comportamento, a gente precisa identificar de fato onde que é que está falhando ou o comportamento que você vem repetindo. E além de você identificar em você, você vai observar também que esses padrões, ele vem de repetição familiar. Então, assim que você identificar o seu padrão, você já vai conseguir identificar o padrão de membros da sua família. O comportamento de fulano, ele é mais passivo, é mais ativo, ele é mais racional ou emotivo. Então, tudo isso vai ter as suas polaridades, tá? Aí a gente, dando continuidade na planilha do lado do feminino, a gente vai colocar o relacional e no masculino o profissional. Ou seja, tudo que está voltado para relacionamento é voltado para o feminino, para o yin. E o que for profissional é voltado para o yang. Inatividade feminino, hiperatividade masculino. Sonolência feminino, insônia masculino. Aí aqui a gente já sabe exatamente o que trabalhar. Ai, Keila, eu sofro de insônia. Saiba que já está com a polaridade yin yang ativa. Ah, mas eu sou muito preguiça, eu sou muito sonolenta, eu durmo muitas vezes por dia, não consigo controlar o sono. Já saiba que está no excesso do feminino, precisa buscar novos recursos para trabalhar o o masculino para trazer esse equilíbrio para o seu feminino que já está na sonolência. Aqui a gente vai falar agora sobre a hipotensão. A hipotensão ela vai se enquadrar na questão do feminino e a hipertensão no masculino. Movimentos lentos, coloca do lado da planilha do feminino, e movimentos rápidos no masculino. Inércia feminino e movimento masculino, estático feminino e dinâmico masculino, lento feminino e rápido masculino. Então, se você aí é uma pessoa lenta ou se você é uma pessoa rápida demais e você detesta as pessoas lentas, saiba também que tem aí uma coisa que... E aí esse comportamento a gente vê como irritação, né? Às vezes uma pessoa que é rápida demais se incomoda ou se irrita com quem é lento. E aí a gente já vê uma desfunção dentro do yang em paralelo ao yin, tá? Então, aqui a gente também tem, ó, a deficiência de energia, eu quero que vocês coloquem na planilha do lado do feminino. E o excesso de energia no masculino. Então, vamos colocar essa questão de energia numa pessoa que ela faz muitas coisas durante o dia e não cansa com facilidade. Isso é um excesso de energia, né? Pessoas que são muito... Aí entra de novo umas pessoas que são muito ativas, né? E aí aqui a gente tem outras características também, que é do imóvel inativo e o agitado ativo. Então, se uma pessoa ela é mais inativa ou se ela é muito mais ativo, né? Essas são a diferença também dentro o imóvel inativo entra na coluna do feminino, do yin, e o agitado ativo entra na coluna do yang. Agora, em relação à orientação, a expansão ela vai entrar na coluna do feminino, do yin. E a pressão, ela vai entrar na coluna do masculino, que é do yang. Agora, o subjetivo
tudo que for subjetivo entra no feminino, e tudo que for objetivo entra no masculino. A passividade no feminino e a ação no masculino, ou seja, precisar tomar certas ações, ir para a vida, escolher algo, vai utilizar muito mais o seu yang do que o seu yin, porque você vai usar o ação para isso. Aí aqui a gente tem as proporções, né? O maior, ele vai entrar no feminino e o menor no masculino. O molhado no feminino e o seco no masculino. Hipoestesia vai entrar no feminino. Dor ou espasmo vai entrar no masculino. Flacidez vai entrar no feminino. Contração no masculino. Suor frio. Se você é uma pessoa que as mãos soam, né? Os pés ficam suados, isso vai entrar no feminino. Já a supersecreção, que é aquele excesso de suor, ele vai entrar no masculino. O inchaço, ele vai entrar no feminino. E aqui eu já estou falando em relação ao corpo, tá? Para que vocês também possam identificar. O inchaço, ele vai entrar na coluna do feminino. E a inflamação vai entrar em relação ao masculino. Só que essa inflamação, ela vai ter por trás dela vai ter uma outra subjetividade. Então, por exemplo, uma inflamação que vem ali do yang, mas que seja do lado esquerdo do corpo, já vai estar relacionado ao feminino, porque o corpo desse lado esquerdo representa o feminino em si que precisa ser trabalhado. A obesidade, ela está relacionada ao feminino. Então, se você é uma pessoa que se encontra acima do peso, saiba que precisa trabalhar a questão do yin em paralelo ao yang para poder trazer essa melhora na questão da saúde, tá? E aí, a magreza vai vir no yang. Então, pessoas que são mais magras, vocês podem notar que são pessoas que têm mais característica do yang do que do yin, né? Tem mais característica masculina do que feminina. A paralisia, ela está relacionada ao feminino e a convulsão ao masculino. Pele fria e úmida está relacionada ao feminino, pele quente e seca ao masculino. Voz fraca sem deixa eu ver como é que eu posso colocar isso aqui para vocês. Uma voz fraca em relação a não consigo lembrar, mas a voz da pessoa, quando ela é uma voz fraca, não é aquela voz forte, ela vai ser uma voz. Tem como a gente colocar esse ponto em questão assim? As vozes das mulheres, elas são vozes mais fracas, mais doces. E aí é onde se enquadra a voz fraca no feminino. Uma voz mais forte, mais potente, mais rude, vai se enquadrar ali no masculino, tá? Tristeza e depressão, relacionado com o feminino. Ansiedade e manias. Eu tenho mania de roer a unha, eu tenho mania de puxar o cabelo, de arrancar, eu tenho mania. Diversos tipos de mania vai estar relacionado ao masculino. E a ansiedade também. Então, a ansiedade, se a gente for parar para analisar de fato como que se surge no nosso corpo, né, na nossa vida, são pessoas que estão ligadas com excessos de pensamento em prol do futuro, tá? Então, esse excesso de atividades de pensamentos gera na pessoa a ansiedade. E aí é por esse motivo que está ligado ao yang, ao masculino. E aí dentro da terapia, né, eu uso técnicas
justamente para mudar esse comportamento, para que a pessoa possa ressignificar essa questão. E a tristeza e a depressão sempre vai estar ligada ao feminino. Então, é trabalhar com a pessoa a questão desse feminino, né? Por que esse feminino está doente a ponto de gerar depressão? E a depressão é um excesso de pensamentos pautados no passado. É aquela criança que tem a lente azul que a gente mencionou na aula de ontem e que não consegue tirar essa lente azul. Sempre está visualizando o mundo atual com a lente da criança de antes, tá? A falta do incentivo, né, está relacionado ao feminino. E a hiperatividade, né, aquela pessoa que sempre está ali incentivando, motivando, é relacionado ao yang, ao masculino. E aqui não é nem ao masculino ou ao feminino, é justamente a gente trazer as nomenclaturas de forma correta, né? Ao yin e ao yang. Só que até vocês começarem a observar, a decorar o que seria referente ao yin e ao yang, demora um pouco. Pelo menos para mim, demorou de eu associar. Às vezes eu falo assim, o yin é o quê? É o feminino e o masculino. Às vezes eu tinha que dar um Google para pesquisar. Mas aí, conforme eu for falando assim, vai ficar mais fácil de vocês memorizar essas questões. E não é nem memorizar, é vocês assistirem a aula de hoje, pegar um papel, uma caneta, fazer a planilha de fato e começar a marcar o que mais está presente na sua vida. Você é mais yang ou você é mais yin, né? O yin, você é mais feminina ou você é mais yang? Como a gente tem, como a minha mentora, ela fala que a gente, semelhantes atrai semelhantes, né? Que a gente sempre vai atrair pessoas com os mesmos padrões que a gente, saiba vocês que eu sou mais yang, né? Então eu quero saber de vocês também. E aí aqui a gente vai fazer uma troca mútua para justamente aprender a trazer esse equilíbrio. O anabolismo, ele está relacionado ao feminino e o catabolismo relacionado ao masculino. E aqui o anabolismo é em questão do corpo mesmo, né? Atividades anabólicas que para a gente perder ali a questão do excesso de peso, né? E fazer atividades aeróbicas, que está tudo envolvido. São atividades mais passivas. E aí o catabolismo, que é o aceleramento dessa hiperatividade, né? A questão do despesos e os dispersos e espalhados está relacionado ao feminino e a concentrada e a focalizada está relacionada ao masculino, tá? Imaginação desenfreada está relacionado ao feminino, né? Então, aí, vamos dar um exemplo essa imaginação desenfreada. Sabe aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, que acham que o príncipe encantado realmente existe, que realmente ele vai acontecer? Então, essa essa pessoa ela vive, né, no mundo da imaginação. Não que de fato exista o príncipe encantado, mas que de fato precisa trazer para si a realidade, tá? E aí, em paralelo, a imaginação desenfreada vai entrar no feminino e a imaginação retida e controlada vai entrar ali no masculino. Se encontrar na periferia é feminino e no centro é masculino. Áreas volumosas, inchadas e desproporcionais é feminino. Áreas raquíticas e finas é masculino, tá? Leve, feminino. Pesado, masculino. Sono, feminino. Desperto, masculino. Mental, feminino. Matéria e físico, masculino. Dúvida, talvez, feminino. Decisão, sim, não, seria o masculino, tá? Preferir yoga, feminino. Preferir aeróbico, masculino. Suavidade, feminino. Agressividade, masculino. Longo, feminino.
curto, masculino, tá? Então, aqui a gente sempre vai pautar entre um e outro, e a gente sempre vai estar escolhendo aquilo que vai estar marcando aquilo que a gente mais tem em excesso, tá bom? E aí, no final da planilha, eu quero saber de vocês qual que vocês marcaram mais. Longo, feminino, curto, masculino, baixo, feminino, alto, masculino. Raízes é relacionado ao feminino. O topo é relacionado ao masculino. O silêncio ao feminino. O som ao masculino. Espaço, e aí é espaço mesmo de ter mais espaço é feminino. E o tempo de espaço seria o masculino. Leve, feminino. Pesado, masculino. Flexível, feminino. Rígido, masculino. Picante, doce, salgado, feminino. Azedo e amargo, masculino. Saladas, legumes e frutas, feminino. Cereais, masculino. Vegetal, feminino. Animal, masculino. Ácido, feminino. Alcalino, masculino. As cores: azul, anil e violeta, feminino. Vermelho, laranja e amarelo, masculino. Ondas curtas, feminino. Ondas longas, masculino. Aqui eu trouxe só uma clareza de alguns elementos, né? Para que vocês possam identificar referente ao yin e ao yang. E aí é que a gente vai trabalhar essa questão, né, de... A gente vai trabalhar essa questão em fazer essa planilha, o que é masculino e o que é feminino, e vocês vão começar a identificar no corpo de vocês, na vida de vocês, na rotina de vocês, o que seria qual elemento que você mais tem presente. Então, não é nem para lição, é para você ter praticidade e você começar a identificar onde que estão seus maiores problemas da vida, onde que realmente está a sua maior energia, como que é seus maiores comportamentos, é você pautar nessa planilha. Então, eu vou subir assim o quanto antes a aula, para quem não assistiu ao vivo, poder até fazer o quanto antes. E até amanhã, quero que vocês me tragam esse resultado, né? E aqueles que não conseguirem trazer o resultado, mas que façam essa reflexão, porque eu sei que algumas de vocês estão assistindo depois por conta das suas atividades, do seu cotidiano, e tá tudo bem. Nem sempre todo mundo tem que terminar no mesmo prazo, no tempo previsto, né? E aí eu vou também compartilhar com vocês um exercício que é para vocês fazer. Esse exercício, eu quero que vocês pensem assim comigo. Você sabe o que acontece com o seu sangue quando você tira os sapatos e coloca o seu pé no chão? Se você não sabe, você vai começar a fazer essa prática. Porque além de eu trazer toda essa planilha, o exercício que eu estou trazendo agora é justamente para que você possa trazer o equilíbrio entre a pilha, o positivo e o negativo. E aí você, como ser humano, você tem as duas polaridades, o positivo e o negativo, e precisa encontrar o equilíbrio disso tudo. E para isso a gente vai precisar fazer o ground. O que seria o ground? O ground é um aterramento. Cerca de 45 minutos de aterramento torna o nosso sangue coagulado, que é gerado pelo estresse oxidativo, com a exposição excessiva a campos eletromagnéticos, menos viscoso, né? Gera no nosso corpo um desalinhamento da nossa energia. Então, como nós somos seres humanos elétricos pela própria natureza, para que a gente possa trazer esse equilíbrio da nossa carga elétrica interna, é recomendado colocar de no mínimo 30 a 45 minutos por dia com o pé em contato com a natureza. Ah, Keila, mas eu moro num apartamento. Lá embaixo tem uma parte gramada, serve? Não, porque com certeza nesse prédio, lá na parte que tem a parte gramada, abaixo dela tem o subsolo do estacionamento.
então não é válido. Tem que ser diretamente com a própria terra do planeta. O pé na terra, o pé na areia da praia, o pé no rio, o pé numa cachoeira, numa pedra, até mesmo na lama, mas de preferência em contato com a terra. E aí, não é você começar a caminhar num parque, por exemplo, no nosso, aqui em São Paulo, né, o Parque do Ibirapuera, que é o parque maior que nós temos e é o mais frequentado, e ficar ali esperando os 45 minutos passar. Não, é você literalmente sentir, ouvir o seu corpo falar com você, sentir quais são as sensações que o seu corpo tem. Isso é recomendado fazer todos os dias, só que a gente não tem esse tempo todo. Então começa aí fazendo por você em torno de uma vez por dia, duas vezes, ou uma vez por dia não, uma vez por semana, umas duas vezes por mês, até você ter o hábito de conseguir fazer mais vezes, tá bom? Então, esse é o exercício. Eu vou parar a gravação e eu vou conversar com quem está presente agora no nosso encontro. Um beijo para vocês e que vocês tenham uma ótima semana, né? Para aquelas que vão assistir depois. Pode me chamar no PV para continuar conversando, se tiverem algum assunto, alguma coisa que queira questionar também.